Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Ser aceito em uma faculdade de medicina é o sonho de muitas pessoas. E você conseguiu! Parabéns por esta conquista! Tudo bem, você passou no vestibular. Mas e agora? Estar preparado para salvar vidas exige muito estudo, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós já fomos estudantes como você e foi pensando em todos os desafios dessa fase que criamos o Jaleco, o companheiro ideal para os seus estudos. Ao assinar o Jaleco, você tem acesso a milhares de videoaulas, questões comentadas, simulados personalizados, novos conteúdos toda semana. E o melhor,
pode acessar todo esse conteúdo através do seu computador, tablet ou celular. Muito além de se sair bem na faculdade, queremos te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Jaleco, o melhor amigo do estudante de medicina. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro curso online de especialidades pediátricas, realizado pela Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso, com o apoio da Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o apoio dos nossos patrocinadores, Sanarflix, MD Spirit Cirúrgica Gonçalves, PebMed Whitebook, Thaís Abordando, Jaleco e o canal do YouTube Pediatria Urgente. Todos os inscritos ganharão 15 dias de acesso gratuito na plataforma Sanarflix, 20% de desconto para planos de assinatura na plataforma Jaleco e um cupom de desconto no site da empresa Cirúrgica Gonçalves. Lembrando que hoje a gente não vai ter sorteio na live do Instagram às 9 horas no horário de Brasília. A gente só vai ter a resposta para as dúvidas que vocês tiverem da aula de hoje. A certificação do nosso evento será concedida pela Sociedade Mato Grossense de Pediatria. Antes de cada aula, a gente vai falar uma palavra-chave e para receber o certificado, o participante tem que preencher um formulário, que vai estar disponível do dia 8 ao dia 10 de agosto, com pelo menos 3 palavras-chave. A palavra-chave sempre vai ser dita no início e no final do evento. E a palavra-chave de hoje é pulmão. A nossa equipe preparou um material de apoio para os participantes, que é um acervo científico com muitas referências importantes sobre cada tema que vai ser apresentado pelas professoras. E algumas questões para treinamento que foram feitas com a ajuda do Dr. Flashcard. Sigam eles no Instagram também. Esse material vai ser enviado para o nosso canal do Telegram. Se você ainda não entrou, vai lá no nosso Instagram e pega o link do canal do Telegram. E vai ser enviado ao e-mail dos participantes e disponibilizado no link da nossa bio do Instagram, esse material de apoio. O tema da nossa aula de hoje é Síndromes respiratórias na infância, um tema de destaque no atual cenário da pandemia pelo coronavírus. Está disponível na descrição do vídeo e na bio do Instagram outro link para dúvidas que vocês podem estar preenchendo durante a aula e no final da aula. Elas vão ser selecionadas pela nossa equipe e vão ser respondidas pela professora em uma live no nosso Instagram às 9 horas no horário de Brasília. Boa aula, esperamos que gostem. Nossa aula de hoje é com o tema Síndromes respiratórias na infância. Ela será ministrada pela doutora Giovana Tardim. Ela é graduada em Medicina pela UFMT, especialista em Pediatria pelo Hospital Universitário Júlio Miller, com estágio no Hospital Pequeno Príncipe, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em Pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, docente do Departamento de Pediatria da UFMT e médica efetiva da Prefeitura de Cuiabá. Seja muito bem-vinda, doutora Giovana. Obrigada, Sara. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes respiratórias na infância. Esse tema, ele foi bem desafiador para montar essa aula, porque se a gente for ver em todos os livros e os artigos, a gente não tem especificamente um capítulo falando sobre síndromes respiratórias. Mas eu achei interessante, quando foi dado esse tema para mim, da gente abordar dessa forma, porque fica até mais fácil para a gente fazer o nosso raciocínio clínico em cima das doenças respiratórias na infância. É muito importante a gente conhecer essas doenças, porque cerca de 30% a 50% das crianças que procuram atendimento, especificamente na emergência, vão por causa de sintomas respiratórios. E no nosso país, a gente tem uma média de 22% de mortes por causa respiratória nas crianças entre 1 a 4 anos de idade. E a que é a maior preocupação de todas as famílias, de todo pai e mãe, é a pneumonia. E no mundo todo, a gente tem cerca de 150 milhões de novos casos de pneumonia por ano. Dessas, cerca de 11 a 20 milhões, dependendo do país, causando internações, e 2 milhões de óbitos por causa de pneumonia. Então, é muito importante a gente entender todas essas patologias em virtude dessa importância que ela tem nessa faixa etária. A síndrome, ela é o quê, então? É um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar uma condição ou situação clínica, para facilitar, então, a gente pensar nos possíveis diagnósticos diferenciais. E é bem importante a gente entender isso, porque, por exemplo,
falando de outro assunto, se eu tenho um paciente que está com uma icterícia e com febre, eu vou pensar numa síndrome ictérica febril, que vai me levar a pensar em alguns diagnósticos. Mas se eu estou diante de uma criança que tem uma icterícia, mas ela não tem febre, eu falo numa síndrome ictérica afebril, e aí eu vou pensar em outras patologias totalmente diferentes. Então, a síndrome, ela vai nos ajudar nesse sentido. Dentro, então, das patologias respiratórias, o que a gente vai mais encontrar de sinais e sintomas para compor as síndromes respiratórias vai ser a tosse, a sibilância, o estridor, a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, a dispneia, podemos ter os quadros de cianose e engasgos. E é muito importante a gente conhecer esses sinais e sintomas, que eles vão estar nos orientando ali, especialmente na hora da gente direcionar a nossa anamnese. Então, se eu tenho uma criança que chega com um quadro de tosse, através da anamnese eu vou caracterizar. É uma tosse que ela apareceu de forma aguda, de forma crônica, a família já está fazendo uso de alguma medicação que melhora, ou viram algumas situações em que pioram essa tosse. Então, através desses sinais e sintomas que eu tenho, eu vou direcionando a minha história e vou afunilando aí o meu raciocínio clínico. E a gente sabe que a maior causa aí de erros diagnósticos é justamente uma história mal feita. Então, se a gente começa a pensar nesses principais sinais e sintomas dentro das síndromes respiratórias, isso facilita muito para a gente. Uma forma, então, da gente dividir as síndromes respiratórias é através da anatomia, em que a gente consegue dividir a via aérea em um trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Mas, assim, retomando, analisando, assim, vários autores em livros e artigos, a gente tem uma grande divergência do que é trato respiratório superior e do que é inferior. O que eu achei mais interessante foi e que é mais recente, foi da equipe do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, que eles fazem uma divisão, em que a via aérea superior, ela vai compor ali do nariz, com os seios nasais, paranasais e os ouvidos, indo até os brônquios principais. E aí ele divide essa via aérea, então, em uma parte supraglótica, a parte glótica e subglótica e a parte intratorácica. Então, a parte supraglótica vai ser das cordas vocais para cima, a glótica e subglótica vai compor ali a região da glote, a região aqui da glote, junto com o tecido aritenoide e cricóide, e a parte intratorácica que vai ser para baixo, compondo ali a traqueia intratorácica e os brônquios principais. E isso é muito importante, a gente fazer essa diferenciação, porque tem algumas características peculiares dessas regiões. A gente tem aqui, então, a via aérea superior, supraglótica, que vai ser aqui da glote para cima. Olha quantas estruturas a gente tem aqui nessa região. Então, ela é uma região que ela tem vários planos teciduais, que isso facilita a disseminação de infecções. Então, a maior parte das infecções respiratórias na infância vão acontecer justamente nessa região. E por essa facilidade de disseminação da infecção, a gente também aí tem quadros de abscessos ocorrendo nessa região com maior facilidade, como o abscesso retrofaríngeo. Aí a região, então, a região glótica e subglótica, ela já vai estar numa região que a gente vai ter bastante quadros aí associados de rouquidão, porque vai estar comprometendo justamente as cordas vocais. E a região intratorácica da via aérea superior, ela já vai ser formada aí por bastantes anéis cartilaginosos. E isso é importante até porque a via aérea superior, que é supraglótica, quando a gente tiver um quadro obstrutivo nessa região, ela é facilmente colapsável. Então, a gente vai ter quadro de obstrução causando estridor inspiratório. Já na região aqui intratorácica, que a gente tem as cartilagens, a gente vai ter já um quadro obstrutivo caracterizado mais por um estridor expiratório. Então, a gente tem uma forma de dividir as síndromes respiratórias em síndromes respiratórias superiores e síndromes respiratórias inferiores. E a gente pode ainda afunilar um pouquinho mais para poder facilitar, que são as síndromes infecciosas e não infecciosas. Então, a gente pode ter uma síndrome
respiratória superior infecciosa e não infecciosa, e uma síndrome respiratória inferior infecciosa e não infecciosa. E afunilando ainda mais, a gente pode fazer isso entre aguda e crônica. A questão da cronicidade, ela é um pouco mais difícil na infância, porque no adulto a gente sabe que o sintomático respiratório é aquele que tem uma tosse maior do que 3 semanas. Na infância, a gente tem uma divergência na literatura. A gente, então, pode ter um sintomático respiratório caracterizado por tosse por 3 meses, ou sibilância presente por 1 semana por mês, ou com uma radiografia de tórax com alteração persistente. Então, a gente não tem muito conceito dessa cronicidade na infância. Então, para a gente poder facilitar a nossa aula, eu optei por a gente falar sobre as síndromes respiratórias infecciosas agudas das vias aéreas superiores. Eu não vou entrar em detalhes sobre as inferiores para a gente não estender muito a aula. E o que é importante a gente saber? O nosso objetivo não vai ser esgotar o assunto aqui. Se a gente for parar para ver, cada uma delas dá praticamente uma aula inteira. Então, aqui eu vou fazer um apanhado geral para a gente entender e saber diferenciar um pouquinho das principais doenças que estão nessas síndromes infecciosas agudas das vias aéreas superiores. Nas vias aéreas superiores, então, as principais que a gente vai ter é a rinofaringite, a rinocinusite, a faringite, que contempla a amidalite e adenoidite, a laringite, a epiglotite e a otite média aguda. As vias aéreas inferiores, as principais são essas 3, a bronquiolite, a bronquite, que alguns livros não trazem essa nomenclatura, e as pneumonias, mas a gente vai se restringir, então, aqui às vias aéreas superiores. Essas infecções das vias aéreas superiores, elas são tão importantes que a gente vê aqui uma recorrência por ano de cerca de 6 a 9 infecções respiratórias por ano na criança, entre os 6 meses aos 3 aninhos de idade. Sendo que em 10% dos casos, ela chega de ser maior que 10 por ano. E essa situação é especialmente naquelas crianças que não estão em aleitamento materno, que acabam tendo que ir para o berçário ou para a creche mais cedo, ou que têm irmãos escolares que frequentam as escolas. E a gente percebe que com o passar da idade, a recorrência dessas infecções ela vai diminuindo, apesar de ainda ser um pouco frequente aqui entre os 3 a 5 anos, acima dos 5 ela já reduz bastante aí de 1 a 2 vezes por ano. Falando então da rinofaringite, que é a primeira patologia clínica que a gente vai falar. A rinofaringite ela é conhecida também como resfriado comum, é o que a gente mais vai ver na infância, são esses quadros. Ela é predominantemente viral, causada por vários vírus, em especial aqui então o rinovírus, os coronavírus e o sincicial respiratório. Os sintomas da rinofaringite, ele vai ser a coriza, espirros, uma tosse seca, a febre ela não é obrigatória, a criança pode ter uma odinofagia que vai levar a essa dificuldade alimentar e pode ter ou não um quadro enteral associado, com vômitos e fezes mais amolecidas. Quando a gente for examinar essa criança, a gente vai ver, então, uma orofaringe, uma mucosa nasal e até a membrana timpânica hiperemiada e inflamada. E o tratamento ele vai ser basicamente sintomático, em que a gente vai usar os antitérmicos, os analgésicos e muito soro fisiológico nasal. Então, fazer essa toalete nasal é o que mais vai ajudar no tratamento dessa criança. Nesses casos, usar antihistamínicos, descongestionantes não vai ter nenhum benefício para essas crianças. O tratamento vai ser basicamente o antitérmico com o toalete nasal. A rinofaringite, apesar dessa etiologia viral predominante, ela pode ter algumas complicações, que ela se complica especialmente aí em otite média aguda e na sinusite, mas ela pode fazer uma complicação à distância, com a bronquiolite e a pneumonia. Então, sempre diante de uma criança com uma rinofaringite, a gente tem que orientar os pais do quadro autolimitado e benigno, durando aí cerca de 7 a 10 dias no máximo, mas que se essa criança, no decorrer da evolução, apresentar sintomas como taquipneia e a dispneia, tem que procurar imediatamente o atendimento para ver se ela não está passando por nenhuma dessas complicações das vias aéreas inferiores. Então, uma das complicações é a sinusite, que entra como uma das doenças da via aérea superior.
É importante a gente saber que desde ali do terceiro ao quarto mês de gestação, a gente já tem a formação dos seios da face. Nesse caso da criança, a gente vai ter aí ao nascimento os seios etimoidais e os maxilares, que vão ser os principais causadores de sinusite, então, nos lactentes. Depois de 1 aninho de idade, a gente tem a formação e a pneumatização dos esfenoidais, e o frontal bem mais tardiamente, ali em torno de 5 a 7 anos. Então, a gente escuta muito falar que criança não tem sinusite, mas porque a gente pensa ali no seio frontal. Mas a criança ao nascimento já tem aí a formação dos etimoidais e dos maxilares, que são grandes causadores de sinusopatias nos lactentes. A sinusite, ela pode ser uma rinocinusite viral, pós-viral ou bacteriana. A rinocinusite viral, em alguns livros, a gente vai ver ela como sinônimo da rinofaringite ou do resfriado comum. A bacteriana, a gente vai começar a pensar nela quando eu tiver uma secreção purulenta na fossa nasal ou rinofaringe, uma dor local intensa associada à febre, que lembrando que no resfriado ela não é obrigatória, um aumento do VHS e do PCR e o double sickling, que é justamente aquela criança que vinha melhorando e ela acaba retornando a apresentar esses sintomas. Então, eu tenho que ter pelo menos 2 desses fatores para eu estar pensando numa complicação bacteriana. A pós-viral, eu já vou pensar naquela criança que ela passou ali dos 10 dias do quadro do resfriado comum e ela persiste com sintomas. A etiologia das sinusites, então, ela também é basicamente aqui os quadros, os vírus ocasionando ela, mas a gente tem as complicações bacterianas, em que a gente vai ter aqui o pneumococo, o Haemophilus influenza não tipável, que a gente tem ele aumentando aí o número de casos em relação ao pneumococo, justamente pela vacinação, porque a gente tem a vacinação controlando melhor o pneumococo e os hemófilos tipáveis, e a gente tem aí um aumento considerável dos casos de Haemophilus influenza não tipável. O diagnóstico, então, da sinusite, ele vai ser aqui a presença de pelo menos 2 desses sintomas, sendo que a obstrução, bloqueio ou congestão nasal é obrigatória. E ela pode estar associada, então, à rinorreia anterior ou posterior, que a posterior é o gotejamento pós-nasal que a gente tanto fala. Pode ter a presença de dor ou pressão facial, que é associada a cefaleias, e os quadros de hiposmia, anosmia em adultos, e nas crianças é mais comum a tosse. É importante aqui a gente falar que essa dor ou pressão facial, muitas vezes ela é tida como um sinônimo de gravidade, mas isso não é real, ela não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão grande para a gente falar em quadros de maior gravidade que necessitem de uso de antibiótico. Esses sinais aqui, então, eles têm que estar associados a pelo menos um dos achados no exame físico, que pode ser pólipos nasais, uma secreção mucopurulenta na fossa nasal e o edema de mucosa ali obliterando o meato médio. E pode ter ou não alterações tomográficas, que seria o edema de mucosas nos seios paranasais ou no complexo ósseo-meatal. A tomografia, ela é o exame padrão ouro para o diagnóstico da sinusite, mas o diagnóstico dela é basicamente clínico, então vai ser esses sinais e sintomas aqui que eu vou levar em consideração. A tomografia eu vou fazer para os casos em que eu não estou tendo melhora do meu tratamento ou estou tendo suspeita aí de complicações. O raio-x, ele segue o mesmo padrão, ele não é um exame que é obrigatório no diagnóstico da sinusite. Inclusive, ele é muito mais sensível do que específico. Então, um raio-x normal, ele me ajuda muito mais do que um raio-x alterado. Lembrando, então, o diagnóstico da sinusite é clínico, nada de ficar fazendo raio-x em criança para diagnóstico de sinusite. Eu vou pensar, então, nos quadros de complicação da minha sinusite quando eu tiver edema e eritema periorbitário, um deslocamento do globo ocular, os quadros de diplopia e oftalmoplegia, uma diminuição da acuidade visual, uma cefaleia frontal grave, que é aquela cefaleia insuportável de difícil controle, um edema na região frontal, sinais neurológicos associados com alteração do nível de consciência. Então, nesses casos, a tomografia ela vai ser, assim, indiscutível a realização dela. As complicações principais vão ser, então, as celulites ou abscessos pré e pós-septal, trombose do seio cavernoso, meningite
e o abscesso subdural, epidural ou cerebral. Eles são raros, eles acontecem ali em torno de 3 para 1 milhão de casos. Eles vão ser muito mais comuns nos pacientes imunodeprimidos. Então, se eu estiver diante de um paciente imunodeprimido, eu tenho que tomar muito mais cuidado e pensar em realizar uma tomografia mais precoce apenas nessas situações. O tratamento, ele vai ser basicamente sintomático, assim como na rinofaringite viral, e eu posso lançar mão aí o uso do corticoide tópico nasal, especialmente aí nos maiores de 12 anos, que ele vai me ajudar a aliviar os sintomas. Posso lançar mão, então, do corticoide sistêmico para alívio dos sintomas quando eles forem muito intensos, mas eu vou usar ali em torno de 3 a 5 dias, e aí nesses casos do corticoide sistêmico, a gente já vai estar pensando aí numa sinusite bacteriana, em que eu vou acabar lançando mão aí do uso do antibiótico, que o antibiótico de escolha é a amoxicilina. 50 miligramas quilo dia, pode ser dividido 2 vezes ao dia, durante aí pelo menos 10 dias de tratamento, entre 10 a 14 dias. A outra complicação do resfriado comum, da rinofaringite, vai ser a otite média aguda. Ela vai ser aí uma persistência do quadro febril na evolução da rinofaringite. E o quadro mais característico dela é a presença de otalgia, que nas crianças menores a gente vai suspeitar por causa da irritabilidade, a criança colocando ali a mãozinha no ouvido. Os sinais que a gente tem quando for fazer a otoscopia vai ser a diminuição da mobilidade da membrana timpânica, presença de opacidade da membrana, diminuição dos reflexos dos ossículos, uma hiperemia e a presença de exudatos ou vesículas. A etiologia dela, o principal é o pneumococo, mas aí a gente tem o hemófilos e a moraxella também causadores de otite média aguda. O tratamento, então, a gente vai avaliar o uso do antimicrobiano. A gente tem diversas divergências de quando usar e quando não usar o antimicrobiano, mas quando ele for bem escolhido, quando ele for bem indicado, a gente inicia também a amoxicilina, 50 miligramas quilo dia, dividido 2 vezes ao dia, por 7 a 14 dias. Se eu tiver um quadro de complicação com efusão, eu amplio esse meu tempo para até 14 dias. Nas pacientes que têm alergia às penicilinas, para todos esses quadros em que a amoxicilina for a escolha, eu tenho a opção do macrolídeo, do sulfametoxazol trimetoprim ou da azitromicina. A gente vai ver, assim, em alguns lugares, até falando dessa dose da amoxicilina, de fazer já dose dobrada. Mas um pouquinho mais lá na frente, a gente vai conversar um pouquinho disso daqui. De escolha de tratamento inicial em paciente que não usou antibiótico recente, a gente faz o uso da amoxicilina na dose habitual de 50 miligramas quilo dia. A faringite, então, agora descendo um pouquinho aí as nossas infecções das vias respiratórias agudas, a gente tem a faringite ali como causadoras de infecção na região da nasofaringe, da orofaringe, da laringofaringe, que são os quadros mais extensos da faringite. Mas a gente pode ter quadros mais localizados, que é causando aqui a adenoidite, que é acometendo a tonsila faríngea nessa região, e os quadros que são restritos à tonsila palatina, que é a nossa amígdala. Aqui, então, mais uma vez aqui, mostrando a faringite, que vai acometer, então, essa região aqui, da nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe. Aqui mostrando, então, a região das adenoides e das amígdalas, que fazem parte do grupo, então, das doenças que compõem a faringite, que vai ser uma faringite mais restrita. O termo ideal mesmo que a gente deveria usar era uma tonsilite palatina, para se referir às amígdalas, e uma tonsilite das adenoides, e não uma adenoidite. Mas consagrou-se aí usar o termo adenoidite e amidalite. Então, a gente pode ter aí no grupo das faringites a classificação adenoidite, quando compromete só o adenoide, as faringotonsilites agudas virais ou bacterianas, as crônicas e as causadas por outras causas. Então, aqui a gente vai se restringir a essas 3, porque a gente está falando dos quadros infecciosos agudos. A adenoidite viral, ela é mais comum nas crianças pequenas, causadas especialmente pelo adenovírus, enterovírus e rinovírus, e é causada aí por uma obstrução nasal súbita com coriza e hialina. E o tratamento vai ser também com sintomáticos.
A bacteriana vai ser causada por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis e o pneumococo como os principais, e a gente tem aqui o Streptopiógenes. Ela é ocasionada por roncos intensos, com repercussão no sono, uma febre baixa, uma rinorreia purulenta, com uma secreção retronasal abundante, com uma tosse noturna predominante. A gente percebe aqui o tanto que ele é semelhante aos quadros das sinusites bacterianas, mas para a gente diferenciar as duas, vai ser basicamente aqui os roncos intensos. A sinusite não costuma causar esses quadros obstrutivos tão intensos quanto a faringite. Se eu tiver ele acontecendo, então, eu vou pensar muito mais aqui numa adenoidite bacteriana do que numa sinusite. Mas o tratamento é o mesmo. A amoxicilina, 50 mg quilo dia, entre 7 a 10 dias de tratamento. A faringotonsilite aguda viral, ela é, então, a nossa famosa amidalite. Ela corresponde a 75% dos casos de faringite, pode ser causada por vírus, a maior causa dela são os vírus, né? O rinovírus, o coronavírus, o adenovírus, o herpes simples, influenza para influenza, o EBV, o CMV e o Coxsackie. Ela tem a odinofagia e a disfagia associada, pode ter sintomas sistêmicos com mialgia e febre baixa, uma coriza hialina e espirros, e na horoscopia eu tenho aí uma hiperemia das tonsilas, das amígdalas, com o sem exudato, mas o meu tratamento vai ser sintomático. No quadro da faringotonsilite bacteriana, a gente aí vai ter como principal causador o estrepto beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptopiógenes. Ele é responsável por 20 a 40% dos casos das infecções faríngeas, sendo que o estrepto ele é responsável por 20 a 30% dos casos. A gente tem um pico dessas amidalites entre 5 a 10 anos de idade. E o mais importante para a gente são as complicações. Aqui o que é importante? A gente tem os quadros de faringotonsilite bacteriana ser muito semelhantes com os quadros das virais. E aqui a idade, ela vai nos ajudar muito, porque a amidalite, ela é incomum nas crianças menores de 3 anos. E acima dos 3, ela tem aqui um pico muito maior entre os 5 a 10 anos. E o que é mais importante para a gente, então, nessa diferenciação da gente considerar a possibilidade do estrepto, é por causa das complicações que ele pode fazer, que é especialmente a febre reumática e as glomerulonefrites pós-estreptocócicas, que é a GNDA ou GNPE, que a gente usa, né, como sigla. A faringotonsilite aguda bacteriana, então, ela vai ter uma odinofagia muito mais intensa do que nas virais, a febre é mais alta, chegando ali até 40 graus, o início súbito, tem associação aí com cefaleia e vômitos, uma otalgia reflexa e uma queda do estado geral, que ela não é tão comum ali nas faringotonsilites virais. Ao exame físico, a gente vai ver, então, aqui as amígdalas bem hiperemiadas, hipertrofiadas, com presença de secreção purulenta, pode ter um pouquinho de petequias aqui no palato mole, e eu vou ter ali o quadro de linfonodomegalia cervical anterior associado. Aqui são os critérios que eles foram feitos para a gente tentar pensar na possibilidade aí da faringotonsilite causada pelo estrepto, para poder, assim, nos auxiliar da necessidade de realmente instituir o uso de antibiótico, por causa dessas complicações que a gente pode ter. Então, conforme a presença de febre, a ausência de tosse, a presença da adenopatia cervical maior que 1 centímetro, presença do exudato ou edema amidaliano, e aí a idade ali entre 3 e 14 anos, eu vou pensar muito mais aí na presença do estrepto. Depois dessa idade ali, nos adolescentes e nos adultos jovens, ele não vai somar em nada, porque assim, não é tão comum. E se for ainda os mais ali acima de 45 anos, inclusive, a gente vai ter menor chance ainda da ocorrência da amidalite pelo estrepto. Então, a gente somando aqui esses critérios, o mais importante aqui para a gente é o corte aqui inferior. Se eu não tiver nenhum ponto ou um ponto, provavelmente eu não estou diante de uma amidalite por estrepto, mas se eu tiver aí mais do que 4 pontos, eu provavelmente estou diante de uma amidalite por estrepto. Esses extremos, eles são muito mais importantes aqui nesses critérios que a gente tem. O tratamento vai ser a penicilina benzatina, que eu posso lançar a mão dela, fazendo uma dose única intramuscular. 600 mil unidades para os menores de 20 quilos
e 1.200.000 para os maiores de 20 quilos. Mas eu também tenho aqui a possibilidade do uso da amoxicilina, 50 miligramas quilo dia por 10 dias. E aí, assim, a gente descendo um pouquinho mais nas infecções das vias aéreas, a gente pode afunilar um pouquinho na síndrome do Krupp. Então, quando eu estiver diante de uma síndrome infecciosa aguda das vias aéreas superiores, associada a um quadro de obstrução com estridor, eu vou ter aqui, então, a síndrome do Krupp. A síndrome do Krupp, ela vai ter aqui como componentes a laringite, as laringotraqueites ou laringotracobronquite, a traqueite e a epiglotite. A laringite, ela então tem os sintomas que a gente falou até agora das infecções das vias aéreas superiores, especialmente ali aqueles sintomas da rinofaringite viral, e ela evolui como característica a tosse de cachorro. E o mais aqui que fala a favor da laringite é essa presença da rouquidão. A febre ela pode estar ausente ou ter no máximo uma febre baixinha. A etiologia são principalmente os vírus, como o parainfluenza e o sincicial respiratório, e a gente tem o influenza e o adenovírus causando os quadros um pouco mais graves da laringite. O diagnóstico ele é eminentemente clínico e o tratamento ele é apenas sintomático. Quando a gente desce um pouquinho e a gente tem ali a síndrome do Krupp ocasionando uma laringotraqueobronquite, a gente tem ela como sendo o maior causador de obstrução das vias aéreas superiores. 90% dos casos de estridor vão ser em decorrência dela. Tanto é que ela merece aí o nome da própria síndrome. Ela é conhecida como Krupp viral. Os principais vírus é o parainfluenza, o influenza A e B, e o vírus sincicial respiratório, e ela tem um pico ali entre os 18, a partir dos 18 meses, podendo ocorrer entre 1 a 6 anos de idade. Isso aqui é bem importante, porque geralmente é quando a criança começa ali a apresentar os seus principais, as suas primeiras infecções por esses vírus, e aí ela pode, como ela não tem a imunidade adequada contra eles, ela acaba fazendo esse quadro da laringotracobronquite. Ela então começa com uma infecção viral da nasofaringe e acaba descendo ali até chegar na árvore broncoalveolar, que aí causa esse componente aí da bronquite. Ocorre uma inflamação com eritema e edema e eu tenho uma alteração da mobilidade das cordas vocais. Os sintomas, então, vai ser a rinorreia clara, com faringite, uma tosse leve e febre baixa, que dura em torno de 3 a 7 dias. Os quadros mais graves costumam se estender para 2 semanas. Geralmente, o quadro da obstrução com o estridor, ele vai aparecer ali após a 12 e 48 horas do início dos sintomas. Eu tenho um maior risco de gravidade para esse quadro obstrutivo nos menores de 6 meses, se eu estiver diante de uma criança que tem um estridor em repouso, a presença de alteração do nível de consciência e sinais para hipercapnia. Nesses menores de 6 meses, é até importante a gente salientar que a região mais estreita da via aérea respiratória na criança é justamente ali a região da subglótica. E aí, quando a criança tem qualquer sinal, especialmente aí os menores de 6 meses, de edema, 1 milímetro de edema, ele é capaz de reduzir o fluxo respiratório em 50%. Então, é muito importante a gente estar de olho nessas crianças, porque um mínimo de obstrução causa quadros bem graves nessas crianças. Aqui é uma tabelinha, um score, que ele foi feito para a gente caracterizar esse estridor, o quadro da laringotracobronquite, que a gente pode caracterizar ela em leve, moderada ou grave. E essa classificação, ela vai ser até importante para a gente poder conduzir o tratamento. Então, conforme o meu estridor, o quadro de desconforto respiratório através da retração, a entrada de ar nessa criança através da ausculta, a coloração da pele e nível de consciência, eu vou ter esse score para eu poder guiar o meu tratamento. O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Existem aí, a gente vê bastante falar sobre o raio-x cervical. Ele é interessante em se fazer, mas ele é um raio-x que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesses quadros de obstrução, a criança ela sempre procura um jeito dela sentar e se portar que melhora a entrada de ar. Então, a gente levar essa criança, às vezes, para fazer um raio-x,
a gente vai acabar instabilizando essa criança, porque a gente vai ter que posicionar ela adequadamente para fazer o raio-x, e muitas vezes essa posição não é a melhor facilitadora da entrada de ar. E se a gente estiver disponível, a realização do isolamento viral para a gente saber qual foi o causador. O raio-x cervical, então, o que vocês vão ver muito nos livros, é justamente mostrando aqui esse sinal da ponta do lápis, que é esse estreitamento. Só que é importante a gente falar que tem algumas crianças saudáveis que não têm nenhum sintoma, que pelo próprio estreitamento da via aérea fisiológico, ele vai apresentar esse sinal da ponta do lápis, mas não significando que ela está com quadro de laringotraqueobronquite. O raio-x, então, ele vai ser muito mais importante aqui quando a gente precisar de fazer um diagnóstico diferenciais. Quando eu tiver um histórico favorável de uma aspiração de corpo estranho ou uma evolução atípica do quadro dessa criança. O tratamento, então, se eu estiver diante de um CRUP leve, eu vou fazer uso da dexametasona, que pode ser intramuscular ou até via oral, 0,15 a 0,3 miligramas por quilo, e eu posso continuar o tratamento dessa criança em casa. Se eu estiver diante de um CRUP moderado, eu vou fazer o uso da dexametasona, mas aí pelo menos 0,3 miligramas por quilo, e eu vou ter que lançar mão da inaloterapia com a adrenalina ou epinefrina. E a gente faz o uso aí de 5 ml. Tem alguns lugares que eles vão falar nessa dose fixa, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas alguns outros vão falar em doses direcionadas conforme a idade. Mas o que foi visto? Por que usar essa dose fixa independente da idade e do peso? Porque a quantidade da adrenalina que ela vai entrar na via aérea, ela vai depender do volume corrente dessa criança. E o volume corrente, ele está totalmente relacionado aí ao peso da criança. Então, não precisa se preocupar em realizar toda essa dose da adrenalina. Aí a gente observa essa criança por 4 horas no ambiente hospitalar, depois dessa inalação, porque algumas crianças podem apresentar rebote do uso da adrenalina. Se ela não apresentar nada, ficar tudo bem dentro dessas 4 horas, ela pode ter alta para casa, e se ela não melhorar ou tiver alguma piora depois dessas 4 horas por causa da meia-vida da adrenalina, a gente faz a admissão hospitalar. No CRUP severo, eu vou fazer também a inalação aí com a adrenalina, mas aí eu já vou fazer a dose mais alta da dexametasona intramuscular, e eu preciso internar essa criança numa unidade de terapia intensiva, porque eu vou precisar garantir uma via aérea para essa criança pela obstrução intensa que ela tem. A supraglotite, ela era o que a gente conhecia como epiglotite. O termo acabou sendo atualizado para supraglotite justamente por aquela classificação que a gente falou, que a região da via aérea, da glote e subglótico, ele compõe ali o tecido aritenoide e cricóide. Então, a gente não vai ter aí uma infecção que é exclusiva da epiglote. Aqui na supraglotite, a gente vai falar muito mais em infecções bacterianas do que virais. E nos indivíduos imunossuprimidos, a gente pensa aí nas infecções fúngicas, especialmente a cândida. Aí a gente vai ter aqui como os principais agentes o Haemophilus influenza, o Streptopiógenes e o Staphylococcus aureus. A gente tem tido aí uma diminuição muito grande dos quadros de supraglotite, porque o Haemophilus é o principal causador dela. E com a vacinação, a gente teve aí um controle considerável das infecções por ele. Ela invade, então, a bactéria invade o tecido, causando uma celulite local com edema progressivo. A epiglote acaba se curvando para a região posterior-inferior, que é o que causa, então, a obstrução aí da via aérea. Os sintomas dela ele é súbito, ele acontece em menos de 24 horas. A criança faz uma toxemia intensa, com desconforto respiratório, uma salivação profusa, com sensação de engasgo, irritabilidade e agitação, tem a febre alta e a famosa posição em tripé. A criança, então, ela fica aqui nessa posição, mostrando assim como se ela, nessa posição, ela conseguisse uma entrada de ar adequada para poder manter mais pérvia a via aérea dela. E por isso é importante, nesses quadros de obstrução da via aérea superior, a gente sempre pensar nessa possibilidade da supraglotite e nunca tirar a criança da posição que ela está.
porque essa é a posição confortável que ela encontrou para melhorar a entrada de ar na via aérea. O diagnóstico dela vai ser quando a gente fizer a laringoscopia, a gente vê a epiglote em cereja, e a gente aproveita nessa situação para coletar uma cultura desse tecido, para me ajudar no diagnóstico. Posso fazer também uma hemocultura. E aqui é a mesma situação que a gente falou na laringotraqueite do raio-x cervical. A gente tem que tomar muito cuidado, justamente porque eu vou tirar a criança da posição que ela está confortável. Mas caso eu consiga realizar, a gente vai ver aqui esse sinal do polegar, mostrando essa obstrução ali bem na região da supraglote. O meu tratamento vai ser aqui garantir a via aérea, porque eu estou diante de uma infecção muito grave, com uma obstrução muito intensa. E aí eu vou garantir essa via aérea, inclusive, usando um tubo traqueal menor do que o indicado para a idade dela. Pelo menos meio centímetro a 1 milímetro, meio centímetro a 1 milímetro menor. E vou fazer o uso da lâmina curva. Na pediatria, a gente tende muito a usar a lâmina reta, mas a lâmina reta eu tenho que pinçar a epiglote. Mas como ela está inflamada, a minha infecção está bem ali naquela região, nessa situação eu opto por usar a lâmina curva, que eu não vou precisar pinçar a epiglote. E eu tenho, nessa situação, é indiscutível, eu tenho que iniciar a antibiótico terapia. Se eu estiver ali pensando no quadro do hemófilos influenza, por exemplo, numa criança não vacinada, aí eu vou lançar mão da cefalosporina de segunda, que é a cefuroxima, por exemplo, ou de terceira geração, que é a ceftriaxona. Se eu estiver pensando ali numa criança que fala muito mais a favor do Staphylo aureus, eu vou iniciar uma oxacilina, e no Streptopiógenes eu posso lançar mão da penicilina e dar o suporte hemodinâmico para essa criança. A traqueite bacteriana, descendo um pouquinho então, a gente vai ter também um quadro de obstrução grave das vias aéreas, que é mais rara, acomete geralmente crianças menores de 6 anos e mais no gênero masculino. Os agentes, então, causadores é principalmente o Staphylo aureus, o pneumococo e o estrepto. E, em alguns casos, a gente pode ter aí evidências de co-infecção viral. Então, eu tenho a bactéria causando, mas um vírus até suprajuntando com essa bactéria, piorando o meu quadro respiratório. A infecção bacteriana ela é direta da mucosa traqueal, fazendo um processo inflamatório difuso da laringe, traqueia e brônquios, com uma produção de exudado mucopurulento. Esse exudato, ele forma, então, uma membrana semiaderente dentro da traqueia. Essa membrana semiaderente, ele é facilmente solta, a gente consegue soltar se a gente for fazer aí uma avaliação, e ele é semiaderente, tanto que ele não sangra se eu tentar removê-lo. Os sintomas vai ser uma combinação, então, de um quadro de um grupo viral com uma epiglotite. Tem um pródromo viral breve, associado a uma tosse ladrante com rouquidão, um estridor inspiratório, uma febre alta com toxemia. O diagnóstico definitivo vai ser a visualização da traqueia com a presença desse exudato purulento que vai estar bloqueando a luz da traqueia. Ele tem um cheiro mais forte e tem essa fácil remoção e sem hemorragia. Aproveito para coletar a cultura desse material. Na epiglotite, na supraglotite, a gente pode lançar mão da hemocultura, ela é bem útil. Nos casos da traqueite, geralmente ela vai vir negativa e não vai ajudar muito a gente. Por isso que é muito importante a coleta desse material da traqueia. O tratamento, assim como na supraglotite, eu tenho que garantir a minha via aérea, que algumas crianças acabam tendo que ficar ali entubadas cerca de 3 a 7 dias. Vou fazer aí uso do antibiótico endovenoso, uma cefalosporina de segunda ou terceira geração, então uma cefuroxima, uma ceftriaxona, mas através da minha análise microbiológica da secreção, eu faço aí uma antibiótico terapia guiada, mas eu não devo esperar esse exame para eu iniciar, eu já coleto e inicio empiricamente o antibiótico. E aí aqui, então, até agora, a maioria das vezes a gente falou, vamos usar só tratamento sintomático. Se eu tiver algum sinal de complicação ou esses quadros obstrutivos mais graves, que eu vou aí lançar mão do antibiótico. Então, a gente precisa discutir um pouquinho sobre o uso racional de antibióticos nas infecções das vias aéreas superiores, porque a gente tem tido um uso abusivo de antibióticos, ocasionando um aumento de cepas bacterianas resistentes.
Assim, a gente tem um aumento de morbidade e necessidade de uso de antibiótico de largo espectro. E muitas vezes uma criança que poderia ser tratada com antibiótico via oral em casa, a gente acaba tendo que internar para usar esses antibióticos parenterais de largo espectro. Então, quando que a gente tem que começar a pensar aí na possibilidade de usar o antibiótico? Se eu estiver diante de uma criança que tem fator de risco para colonização por essas bactérias, que vai ser aquelas situações de uma criança menor de 2 anos de idade, que frequência creches e escolas maternais, e especialmente aqui que não tiveram aleitamento materno. Nessas situações, eu já tenho que acender ali a luzinha da possibilidade de que o antibiótico seja bem-vindo nessa situação. E nas crianças que usaram antibiótico ali pelo menos nos últimos 2 meses, eu tenho que pensar em um risco maior de resistência pelo esse uso de antibiótico recente e tomar muito cuidado na minha escolha de tratamento. Então, aqui, por exemplo, quando eu estiver diante de uma faringoamidalite, a gente tem como os principais causadores da faringoamidalite, como a gente falou, sendo aqui os vírus. Vários vírus causam as faringoamidalites, mas a nossa maior preocupação aqui vai ser com o estrepto do grupo A, o piógenes, porque pode causar aquelas complicações. Então, a gente tem que lembrar daquele score para ele poder nos auxiliar a escolher racionalmente se eu vou usar aqui um antibiótico pensando na infecção pelo estrepto ou se eu posso aqui ficar tranquilo e pensar mais aí nas infecções virais. Especialmente se eu tiver como acompanhar essa criança e reavaliando ela, é muito mais fácil aí de eu segurar um pouquinho a mão se eu estiver diante de uma criança com menor possibilidade da infecção pelo estrepto. Lembrando que ele é mais comum ali depois dos 3 aninhos de idade. Abaixo disso, eu vou pensar primeiro aqui nas infecções virais. Na otite, a gente tem aí que 80% das crianças vão ter pelo menos um episódio de otite até os 3 aninhos de idade. 40% delas vão recorrer ali pelo menos até os 7 aninhos de idade. E os 2 principais causadores da otite, ali o pneumococo, o hemófilos não tipável, e os casos também da moraxella. Aqui, como eu falei, a gente tem aí muitas controvérsias de quando usar ou não o antibiótico na otite. Esse guideline, eu achei ele muito legal, que eles nos dá um parâmetro melhor para a gente decidir. Então, se eu tenho uma criança aqui menor de 6 meses, independente de ser uma otite bilateral ou unilateral, eu sempre vou usar antibiótico. Nas crianças maiores de 6 meses que começam a vir as controvérsias. Então, se eu tenho uma criança ali de 6 meses a 23 meses, com uma otite que é bilateral, mesmo sem secreção, eu vou pensar na possibilidade aí do uso do antibiótico. Eu sou muito mais favorável ao uso. Mas se ela for unilateral, eu posso ou não lançar mão do antibiótico. Então, se eu posso acompanhar essa criança de perto, eu posso optar aí por reavaliar ela em 48 horas, para daí eu decidir se eu vou entrar ou não com antibiótico para ela. Nas maiores de 24 meses, se eu tenho a presença de otorreia, eu sou mais favorável ao uso do antibiótico. Mas se a otite ela é bilateral e sem otorreia, eu posso fazer a mesma coisa dessa situação aqui. Usar o antibiótico ou reavaliar essa criança dentro de 48 horas. Mas se é uma otite unilateral numa criança maior de 24 meses, eu sou muito mais favorável a uma observação do que o início do antibiótico. O antibiótico já foi visto que ele é muito mais importante se eu tiver, então, diante de uma criança abaixo de 6 meses ou de uma criança que for maior, mas que esteja com uma otalgia grave ou uma otalgia que persistiu depois de 48 horas, que vai ser quando eu vou reavaliar essa criança. Se eu estiver diante de uma criança também com esse quadro da otalgia, com febre alta e bilateralidade menor de 23 meses, eu penso aí no uso do antibiótico mais precoce. Nos quadros da sinusite, a gente vai ter a indicação do uso do antibiótico se eu tenho aí uma persistência de sintomas com rinorreia ou tosse diurna que não melhoraram depois de 10 dias, porque a rinofaringite, como a gente falou, ela pode durar ali em torno de 7 a 10 dias. Se eu tenho uma criança que ela estava indo bem dos sintomas, mas ela acabou piorando, aumentando os picos febris, ou a febre que tinha sido ausente voltou, e uma tosse diurna ou rinorreia
depois de um processo viral, eu também sou favorável que ao uso do antibiótico. E se eu tiver presença de sintomas graves, como uma febre persistente, uma rinorreia purulenta por pelo menos 3 dias, também vou pensar aí no uso do antibiótico, que ele vai ser bem-vindo. E aí, algo para a gente discutir também sobre essa indicação de qual o melhor antibiótico, a gente tem a otite e a sinusite como sendo causadas aí pelo Haemophilus influenza, a moraxella e o streptopneumoniae. É importante a gente falar sobre o mecanismo principal mecanismo de resistência. A gente tem o Haemophilus e a moraxella sendo produtores da beta-lactamase. O pneumococo, ele já vai para outro lado, ele vai ser pela alteração das proteínas. Então, nos casos em que eu penso num Haemophilus ou numa moraxella resistente, nesses casos eu vou lançar mão aí de fazer o uso dos inibidores da beta-lactamase. Mas no pneumococo, são os casos em que muitas vezes eu vou optar por dobrar a minha dose do antibiótico do que por associar a um inibidor de beta-lactamase. A primeira escolha, então, sempre vai ser a amoxicilina. E aí, nos casos em que eu vou ter aí a suspeita, por exemplo, numa otite associada a uma conjuntivite purulenta concomitante, ou que eu tenho aí, que eu preciso de uma cobertura para o Haemophilus influenza e para a moraxella, nesses casos eu inicio aí o inibidor de beta-lactamase já associado, fazendo uma dose de 50 a 90 da amoxicilina associada com clavulanato. E nos casos também das crianças que receberam amoxicilina ali pelo menos nos últimos 30 dias, que são ali os maiores causadores de resistência que a gente falou. Nessas situações, eu posso ainda lançar mão de outros antibióticos, de outras classes, para o tratamento, visando aí uma diminuição de resistência bacteriana. Posso lançar mão de uma clindamicina, cefuroxima e o ceftriaxona. Nesse caso aqui da ceftriaxona, é até importante a gente falar que tem muitas crianças que não toleram o antibiótico via oral, que acabam vomitando, tendo vômito de repetição. Esse é um tratamento aqui bem estabelecido para esses casos, que a gente pode fazer a ceftriaxona intramuscular por 3 dias, dose única diária. E aproveitando, então, o momento que a gente está vivendo dessa pandemia e o assunto síndromes respiratórias, eu achei interessante a gente colocar um pouquinho aqui sobre a síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave, ela tem essa sigla aqui, SRAG, que vocês vão escutar falar várias vezes, e ela, para a gente diagnosticar, a gente vai ter aí uma criança com uma síndrome gripal com pelo menos um dos seguintes sinais, que é a dispneia, a saturação menor que 95, o desconforto respiratório, uma taquipneia, piora da doença de base e a hipotensão. A síndrome gripal, ela vai ser, então, uma doença aguda, com uma duração máxima de 5 dias, associada à febre, acompanhada de tosse ou de nofagia, na ausência de outros sintomas. A etiologia da síndrome respiratória aguda grave, assim como da maioria das infecções respiratórias na infância, vão ser os vírus. Vários vírus podem estar causando, desde os coronavírus, o influenza, o sincicial respiratório, o adenovírus, dengue e outros. E os principais aqui, que são causadores dessa síndrome na infância, agora, atualmente, a gente tem aí o coronavírus, o SARS-CoV-2 ocasionando a síndrome, o HN1 e o vírus sincicial respiratório. Ela acontece, então, pelo contato com secreções respiratórias oriundas de pacientes doentes e sintomáticos, com o quadro clínico típico da síndrome gripal. E aqui, só para a gente frisar a importância da gente lembrar um pouquinho dessa síndrome, a gente tem como os principais causadores dela, os principais sinais e sintomas dela: tosse, eritema faríngeo, a febre, uma taquicardia e uma taquipneia. Ou seja, são sinais e sintomas comuns a todas as infecções das vias aéreas. Por isso que é importante a gente sempre estar somando os sinais e sintomas que essa criança está apresentando, para a gente pensar em qual é a patologia e qual a gravidade do quadro. Os sinais e sintomas do COVID em criança podem, então, ser semelhantes ao de infecções respiratórias virais comuns a qualquer outra doença na infância. A condução, ela vai ser, então, fundamentada conforme a minha gravidade. Se eu estiver diante de um quadro clínico leve, ou seja, uma clínica de infecção viral do trato respiratório superior sem complicações, eu vou fazer o isolamento domiciliar para essa criança a partir do início dos sintomas,
lembrando que os pais e os outros contatos também têm que entrar nesse isolamento, acompanhado preferencialmente à distância. Então, ela fez a primeira consulta e aí, depois de 48 horas, eu preciso fazer pelo menos um contato com essa família para saber como que essa criança está. Vou lançar mão do uso de antitérmicos e sintomáticos, o paracetamol ou a dipirona, e é controverso o uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, nesses casos. Eu posso usar ou posso não usar. Geralmente, eu vou pensar em usar ele numa criança não vacinada, se eu estou diante da época sazonal do H1N1, se a criança tem sintomas favoráveis a uma infecção pelo influenza, se ela é uma criança imunodeprimida, para eu poder avaliar melhor a necessidade ou não do uso do Tamiflu. Nos casos moderados a graves, a gente vai ter que sempre tratar no ambiente hospitalar. Ela é dividida em algumas síndromes clínicas, uma pneumonia grave, a SARA, sepse e o choque séptico. A pneumonia, ela vai ser uma criança que está com tosse, associada a uma dificuldade para respirar e taquipneia. A pneumonia grave é uma criança que tem esses sinais da pneumonia e pelo menos um dos seguintes sintomas, que é a cianose ou uma saturação menor que 90%, sinais de angústia respiratória grave, que é a gemência, uma tiragem moderada grave, e um sinal de alerta, que é a incapacidade de amamentar, a incapacidade de beber líquidos, letargia, inconsciência ou presença de convulsões. A SARA, ela acontece geralmente uma semana após os sintomas iniciais. Surgem sintomas respiratórios novos ou ele piora os sintomas que a criança tem. Quando eu faço um raio-x, eu vejo opacidades bilaterais que elas não podem ser explicadas por uma sobrecarga de volume. E uma insuficiência respiratória que também não pode ser explicada por essa sobrecarga de volume e nem por uma insuficiência cardíaca. A sepse, eu vou ter ela diante de uma criança que tem uma infecção suspeita ou comprovada, com pelo menos 2 critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é a febre, a presença da taquicardia ou bradicardia, a taquipneia e um aumento ou diminuição da contagem de leucócitos. O choque séptico é uma criança que tem um quadro de sepse que não responde a volume, ou seja, a criança tem aí a hipotensão resistente à reposição fluida. Ou, pelo menos 2 dos seguintes achados: alteração do estado mental, uma taquicardia ou bradicardia, um enchimento capilar prolongado ou pulso fraco, a pele moteada ou fria, um exantema petequial purpúrico, um aumento de lactato, uma diminuição da diurese e uma hipertermia ou hipotermia. O diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave. Agora, nesse momento que a gente tem falado do COVID, o principal aqui vai ser a gente fazer a coleta do SUAB, realizando, então, a pesquisa molecular com RT-PCR. Mas a gente precisa fazer também a diferenciação, especialmente aí com sincicial respiratório e influenza, que são os 3 vírus principais. A gente teve aí a liberação, então, no caso dos particulares, dos pacientes que têm plano de saúde, a liberação da ANS para a pesquisa desses 2 outros vírus também. E em todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, eu sempre vou fazer um raio-x de tórax. O tratamento. Então, a gente tem aqui essa frase que resume o nosso tratamento. O fato é que, apesar do entusiasmo de alguns, ainda nos faltam dados até o momento que consolidem a utilização de qualquer uma dessas drogas na prática clínica, em especial na infância. Se a gente vê aí muitas controvérsias de tratamento nos adultos, na criança é maior ainda. A Sociedade Brasileira de Pediatria não preconiza o uso de nenhuma dessas medicações que tem se falado para o tratamento do COVID. Ele vai ser baseado, então, na gravidade, e o oseltamivir, ele vai ter o uso empírico, então, baseado aí no que a gente falou, de epidemiologia, calendário vacinal, se ele foi cumprido ou não foi, de sinais e sintomas que essa criança está apresentando. O antibiótico, ele não é, assim, de cara para ele ser iniciado, vai ser individualizado. Se eu estiver pensando numa infecção bacteriana associada, aí sim eu lanço mão do uso de antibióticos.
A necessidade de oxigênio, ela é frequente normalmente nas infecções respiratórias na infância, e especialmente aqui no COVID, a gente tem se falado muito mais sobre o uso do oxigênio. E o mais importante é que a gente tem que lançar mão de dispositivos que não fazem a dispersão de aerosóis no ambiente, para a gente não contaminar outros pacientes e a equipe que está ali responsável pelo atendimento. Se eu tenho uma criança que não tem sinais de insuficiência respiratória, mas ela precisa do oxigênio para manter a saturação maior que 94%, eu vou lançar mão, então, do catéter nasal, com fluxo ali de até 3 litros por minuto. Vou evitar usar sistemas de nebulização ou inalação para essa criança, evitando, então, aí a máscara de Venturi ou a nebulização. Então, nesses casos em que eu precisar aumentar a oferta de oxigênio, eu não vou para a máscara de Venturi. O ideal é que eu lance mão do uso da máscara não reinalante, com fluxo ali de 10 a 15 litros por minuto. E nos casos das crianças que precisam de uma nebulização com broncodilatador, eu vou lançar mão, então, dos sprays com espaçador. Aí aqui, então, esse é o catéter nasal. A gente vai evitar aqui o uso da máscara de Venturi e optar, se eu precisar aumentar o meu oxigênio, usar uma máscara não reinalante. A ventilação não invasiva e o uso de catéter nasal de alto fluxo, eles são bem importantes, têm ajudado muito na condução, especialmente aí que a gente tem visto muito mais adultos graves do que crianças, tem ajudado muito a melhorar e a postergar uma intubação e até evitar uma intubação, mas é importante que ela seja feita aqui, em quartos com pressão negativa, com o mínimo possível de pessoas, e se eu for fazer uso dela, eu tentar usar aí as máscaras no modelo full face, que é esse modelinho aqui. Quando eu for precisar, então, a criança não está melhorando e ela estiver diante de um quadro de insuficiência respiratória, que as medidas que eu fiz até aqui não ajudaram, eu tiver que lançar mão da intubação, eu tenho que fazer, idealmente, numa sala separada e, se possível, com pressão negativa, seguindo todos os EPIs recomendados. Nesse caso, sempre o profissional mais experiente vai ser o que vai fazer a intubação, porque o ideal é que seja feita apenas uma tentativa. Se eu tiver à disposição o vídeo laringoscópio, é melhor que eu use ele, e se o profissional tiver experiência, porque isso diminui, aumenta um pouquinho a distância do profissional, diminuindo a chance dele se contaminar. Vou lançar a mão da sequência rápida de intubação, e vou sempre evitar fazer a ventilação com pressão positiva, ou seja, usar máscara e ambu. Para eu fazer a pré-oxigenação desse paciente, o ideal é que eu faça ele ali com uma máscara não reinalante ou com uma ventilação não invasiva em circuito fechado e utilizando o filtro. Aqui, então, só para mostrar o tanto que é importante que a gente esteja com a nossa mesa totalmente montada, com todas as medicações aspiradas, para eu fazer uma intubação num paciente com síndrome respiratória aguda grave, em que eu tenho aí como uma possibilidade da infecção pelo COVID. E aqui, só para mostrar o circuito de aspiração fechada, que a gente usa aqui, o Track Care, que ele deve estar aqui até, se possível, colocado na ventilação, na pré-oxigenação que eu vou fazer do meu paciente. Quando eu for fazer a intubação, então, é ideal que eu busque usar uma cânula traqueal com cuff, e se eu não conseguir na primeira tentativa, considerar o dispositivo supraglótico, que é a máscara laríngea. Conectar imediatamente o tubo orotraqueal ao ventilador, então intubei, já conecto. Não vou fazer ventilação positiva, usar o ambu para poder ventilar esse paciente. Sempre tentar manter esse sistema fechado de aspiração, para não desconectar o sistema durante a aspiração, para tentar contaminar ao mínimo possível o ambiente. Aqui, então, a gente lembrar de usar a cânula com cuff. E aqui o Track Care ali, que vai nos auxiliar nesse sistema de aspiração fechada. A sequência de intubação rápida, a gente vai fazer, então, o uso da ketamina, de 1 a 2 miligramas por quilo, seguido do bloqueador neuromuscular, o rocurônio, 1,2 miligramas por quilo, fazendo o flush de soro fisiológico. E aqui, então, o nosso circuito tem que estar todo montado quando a gente for fazer a intubação, que eu intubei, eu já vou conectar. E, se possível, aqui usando ainda um capnógrafo para poder facilitar a gente avaliar se essa criança está adequadamente intubada ou não.
Os parâmetros iniciais que eu vou utilizar, então, nessa criança, um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, com uma PEP de 5 a 8, um drive pressure menor ou igual a 14, a frequência respiratória vai depender, então, da minha idade, e, se possível, a gente lança a mão aqui de fazer a capnografia, que deve estar entre 30 e 45, para a gente confirmar que a intubação está adequada. Vou colocar um oxigênio inicial de 100% e vou ajustando para o mínimo possível para manter a saturação aí da criança entre 90 e 94, mas idealmente que seja aqui maior ou igual a 94. E é importante que, assim, a gente sempre, numa situação comum que intuba, a gente fazer ali faz a ventilação positiva, faz a ausculta. Nesse caso, a gente tem que evitar o mínimo de contato possível para poder não contaminar a equipe, mas sempre prestando o devido cuidado para essa criança. Então, a capnografia diante dessa situação, ela é bastante importante. Lembrando que, apesar de a gente estar falando, é por causa desse momento que a gente está vivendo, mas as crianças, em específico pelo Covid, graças a Deus, não têm apresentado quadros graves de uma forma geral. Algumas evoluem, mas não é a maioria. E aí existem algumas especulações de um motivo pelo qual as crianças têm tido quadros mais brandos. Algumas hipóteses são pelo receptor da ECA, que é onde o vírus se liga para poder fazer a entrada na célula com a replicação viral, que eles estão menores e mais imaturos na criança, e que o sistema imunológico da criança ser um pouco mais imaturo, especialmente aí na resposta celular, ele acaba diminuindo a intensidade da resposta inflamatória, não fazendo aquele boom, aquela cascata inflamatória importante que os adultos fazem, ajudando com que as crianças tenham quadros um pouco mais brandos. Aqui são algumas referências, tem algumas outras, se precisar eu posso ir enviando para vocês. Qualquer coisa que precisarem, esse é o meu e-mail. E muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa. Muito obrigada, doutora Giovana. Para a gente é sempre uma honra contar com você nos nossos eventos. E daqui a pouquinho a gente vai entrar na live para tirar as dúvidas dessa aula. Obrigada. Oi, pessoal, sou eu de novo. A nossa aula acabou, mas a gente ainda tem resposta para as dúvidas de vocês lá no Instagram, às 9 horas, numa live com a doutora Giovana. Não se esqueçam de preencher o formulário para dúvidas se vocês tiverem alguma. Ele está disponível aqui na descrição do vídeo e lá na nossa bio do Instagram. E não se esqueçam que a palavra-chave de hoje é pulmão. Agradecemos a presença de todos e nos vemos daqui a pouquinho no Instagram. Tchau, tchau.